Bom dia, pessoal. Agora a gente começou já a gravação. Então, vamos começar se apresentando, né? Eu sou a Stephanie, advogada, e hoje a gente vai ter uma conversa sobre as possibilidades, né, de demissão do funcionário que se recusa a tomar vacina, como que esse funcionário vai ficar ali diante da empresa, o que que pode ser exigido, o que que não pode, os limites mesmo que a gente tem hoje em dia. Bom, por ordem, eu sou Jusileia, advogada, e quero discutir a respeito porque tem muitas implicações, tanto no aspecto da liberdade do empregado, de poder se recusar a tomar a vacina, quanto das obrigações do empregador de ser responsável pela saúde, tanto daquele empregado quanto de todos os outros da coletividade, dos clientes que atende. E eu gostaria que a gente lembrasse das implicações que não são lembradas. Assim, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de empregados, de funcionários que se recusam a tomar vacina, qual o impacto disso na empresa que me presta seguro de vida, que me dá o convênio médico? O quanto isso vai representar de aumento no custo do empregador também? Porque essas informações, elas acabam se cruzando, né? O mundo hoje vive de dados, e isso vai prejudicar o andamento da empresa. E, de outro lado, vamos também restringir a liberdade do empregado de decidir tomar ou não tomar a vacina. Tá? Então, a ideia é ter todas as opiniões que a gente pode reunir a respeito do assunto. Vamos, próximas. Bom dia, meu nome é Priscila, sou assistente jurídico e vamos também debater sobre os direitos e os deveres que tanto o empregado e o empregador têm a essa responsabilidade de ser vacinado, porque também é um tema de saúde pública e por mais que a vacina seja obrigatória e o empregado também pode se recusar a tomar, mas cabe também à empresa se ela é flexível, se ela entende que é compulsório, que tem que tomar por sistema de saúde pública, e vamos debater isso também. Oi, eu também quero falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Natália. Eu estava vendo as decisões do STF, que ele veio realmente para esclarecer essa questão da compulsoriedade, que ele veio esclarecer o que é compulsório. Que compulsório não significa obrigatório, que a pessoa tem o direito de recusar devidamente justificado. E deixou claro também que o motivo de recusa não são questões filosóficas ou religiosas, mas por algum tipo de alergia, alguma questão de saúde mesmo. Então, a questão é bem polêmica, né? Então, algumas empresas já estão demitindo funcionários por justa causa, inclusive, né? Porque está seguindo essa decisão, esses pensamentos. Aí entra toda a discussão do direito do trabalho, porque o rol taxativo da dispensa por justa causa é taxativo, né? O rol para dispensa justificada por justa causa. Então, cai nessas polêmicas, se pode ou não pode, mas o que eu estou vendo também, que as meninas também acho que estão vendo, que antes o empregador tomar qualquer penalidade, fazer qualquer penalidade com o empregado, ele primeiro tem que passar todas as orientações de como, por que, ter vários treinamentos na empresa, que só a dispensa por justa causa não seria um motivo legítimo para dispensa, mesmo porque tem o rol taxativo, né, para dispensa por justa causa, e poderia implicar várias consequências a partir disso. Então, é mais uma polêmica mesmo. Faltam só as meninas agora, Jane e Soraya. Bom dia, meu nome é Soraya, sou contadora do escritório. E sobre esse assunto que já vem sendo discutido desde do ano passado,
né, nossa área, contador, RH, começamos a ser consultados, porque já próprios funcionários que se recusam a tomar vacina para saber, né, as consequências dentro da empresa. Então, a gente começa a ler bastante, pesquisando, porque há incerteza jurídica sobre esse assunto, né? Não há ainda um respaldo legal para a empresa e nem para o empregador. Então, aí nós temos a situação do indivíduo, que ele tem a liberdade individual dele, da escolha de se vacinar ou não. Mas, no direito do trabalho, o direito individual não pode prevalecer sobre o direito coletivo. E aí nós recaímos na CLT, artigo 157 e 158, sobre a saúde e segurança do trabalho. É responsabilidade da empresa a prática da segurança e saúde do trabalho e é obrigação do funcionário a cumprir as normas de segurança. Exato. Então, assim como os equipamentos de segurança eles são obrigatórios, assim como a máscara e o uso do álcool em gel se tornaram obrigatório, nesse pensamento, a obrigatoriedade do indivíduo se vacinar, sim, porque ele precisa pensar no coletivo. Quando ele estará dispensado da vacina? Quando ele comprovar que ele não pode tomar a vacina por problemas de saúde. Né? Se ele tiver alguma reação alérgica, algum problema de saúde, ele pode comprovar, aí ele fica dispensado da obrigatoriedade de tomar a vacina. Mas aí recai, só porque ele não quer tomar e ele pode tomar, a empresa pode demiti-lo, eu acho que daí entra o trabalho da empresa nessa prática de saúde e segurança do trabalho, de conscientização do coletivo. Realmente, a demissão por justa causa, ela ainda é muito precipitada e pode trazer problemas para a empresa. A demissão por justa causa, ela vai ser realmente o último passo, né? Então, a Natália tinha comentado ali que não existe previsão do rol taxativo de demissão por justa causa, sem subordinação, né? Mas a gente consegue classificar com 2 artigos da CLT. O primeiro é realmente ali no 482, que fala que dá justa causa o ato de indisciplina e insubordinação, que aí ele está desrespeitando, né, as ordens ali da empresa, e principalmente no 158, parágrafo único, que aí constitui o auto faltoso do empregado, a recusa injustificada na observância das instruções expedidas pela empresa e o uso de equipamento de proteção, outras normas de segurança, que aí a gente já vê uma situação de risco para o grupo. Então, o que a gente tem visto, as decisões que estão sendo favoráveis para justa causa hoje já são aquelas que o funcionário que não vai tomar vacina, ele gera um risco para todo mundo. Então, a gente tem caso de enfermeiras, faxineiras, essas pessoas que trabalham em hospitais. Então, imagina, uma pessoa que está diariamente em contato, né, com o vírus, tem a chance de contaminar, além dela, outras pessoas que estão ali no meio de trabalho, e muitas vezes essas pessoas que estão internadas, que estão no hospital, já estão com a saúde debilitada. Então, ela traz um risco muito grande e, nesses casos, a justiça tem sido realmente favorável na demissão por justa causa, deixando o empregador sem esse resguardo, né, de garantir, escolher se ele quer ou não vacinar. Mas é muito discutido. Com certeza não é a primeira atitude que a empresa tem que tomar, ela tem que instruir os funcionários dos benefícios da vacina, quais são as vantagens, colocar realmente, assim, tudo bem esclarecido e orientá-los, né, como que eu posso dizer? Colocar esse desejo neles de tomar vacina, esse conhecimento, mas ela jamais vai poder obrigá-los. Então, nunca vai conseguir colocar essa obrigatoriedade, porque aí também poderia até reverter a história e o funcionário pedir posteriormente danos morais por conta dessa obrigatoriedade, essa imposição da empresa. Aí, antes da gente continuar o debate, a Jane precisa se apresentar, pensando que vai fugir, Vamos lá.
Meu nome é Jane, trabalho aqui no RH, né, no escritório. E, bom, realmente é um assunto muito polêmico, é um assunto bem complicado de se falar, de se opinar, né, porque eu acredito que trata-se da saúde pública, né, gente? Então, acho que é muito de conscientização mesmo de cada pessoa. E, infelizmente, existem pessoas que não querem, né? A gente teve alguns casos aqui no Brasil que aconteceu. E, assim, como já foi falado, eu acredito que isso deve ser implantado dentro de uma política interna de cada empresa, né? Então, acredito que implantando essa política dentro da empresa e passando isso a todos os funcionários, instruindo, deixando isso muito bem claro, né? Aí cabe, sim, depois, né, cobrar essa vacina, e se realmente não né, optarem por tomar a vacina, aí sim acredito que talvez uma advertência, caiba uma advertência, falou de novo, cobrou lá o comprovante da vacina, não teve, vamos lá, uma suspensão de 3 dias, né? E para depois realmente, se não foi efetivo, a gente talvez aplicar uma justa causa, né? Então, eu acho que cabe muito da conscientização e de passar isso, poder passar isso para os funcionários. O que eu fiquei pensando é que por que o empregador optaria pela dispensa por justa causa e não por uma dispensa normal? Comum, eu pensei nisso também. É mais fácil, faz uma dispensa comum. Sim. Mas aí eu cheguei à informação de que o empregador não vai optar por uma dispensa comum, primeiro porque provavelmente o empregador também está passando uma situação difícil, né? Está precisando dar uma nomeada, e aí vai aproveitar o ensejo. Mas tem um outro detalhe, a dispensa pode ser considerada discriminatória. E eu vi um caso em que o funcionário alega isso quando ele propôs a reclamação trabalhista, dizendo que ele foi dispensado de forma discriminatória porque ele não tomou vacina. Então, a justa causa pela falta da vacina, ela acaba sendo uma medida de proteção do empregador contra essa futura possível ação trabalhista que vai alegar discriminação. Assim, é uma coisa muito polêmica e realmente absurdo pensar numa situação assim. Mas eu vi como uma medida de proteção mesmo, porque o empregador já está fragilizado financeiramente por conta da pandemia. E aí ele vai dispensar uma pessoa e vai correr o risco de futuramente essa pessoa propor uma ação na justiça. Então, dispensa por justa causa. Se a pessoa for para o judiciário, o máximo que ela vai conseguir é reverter a justa causa e receber os direitos normais. Então, assim, já opta pelo caminho mais rígido, porque se caso perder alguma coisa, vai perder só mesmo o que vai ser. Então, seria uma estratégia, às vezes, não de tentar demitir por justa causa, mas de tentar se proteger de uma futura ação trabalhista. Então, eu vi esse caminho, assim, esse pensamento nos empregadores. Aí eu fiquei pensando se existiria outra forma de garantir essa segurança para o empregador e para o empregado que não fosse assim tão drástica, sabe? De algum jeito garantir que o empregador pudesse fazer a dispensa normal, que o empregado recebesse todos os direitos que possui, sem que ninguém ficasse com medo da outra parte vir querer cobrar mais alguma coisa. Pensei com consentimento, sei lá, alguma coisa que se possa inventar, que traga essa segurança jurídica que não tem, né? É sempre a gente tem que inventar o que não tem. Como não tem legislação específica para o caso, vai ser sempre assim, né? Agora a gente cria uma tese aí pro empregador, que ele pode demitir com base nesses artigos, que o funcionário não estava sendo cuidadoso ali, né? Questão de higiene do trabalho. E aí a gente também cria essa segunda tese que é pro empregado. O empregado, ele pode alegar essa dispensa discriminatória. Então, enquanto não há uma legislação específica, a gente vai ficar dependendo do entendimento mesmo do judiciário. E aí vai ser bastante discutido daqui para frente para ver
aonde a gente vai chegar. Que até o Estado ele tem agora esse poder, né, de coerção da vacina. Então, até o momento não está sendo aplicado, mas vários países já estão aplicando. Então, só vai entrar em supermercado quem tiver tomado vacina, só vai entrar em restaurante quem tiver tomado vacina. E assim, de uma forma ou de outra, a gente vai também criando essa obrigatoriedade. Então, eu acho que vai muito mais para esse lado de pressionar realmente quem não quer tomar a vacina, né? Não nos casos de quem não pode, mas quem não quer, do que para o lado da pessoa, do empregado que não quer se vacinar. Uhum. A cidade de São Paulo tem medidas diferenciadas, que para você frequentar shopping, teatro, você tem que apresentar a credencial de vacina. Então, os restaurantes e bares não, mas lugares maiores, assim, cinema, shopping, teatro, lugar fechado, é preciso apresentar o comprovante de vacinação. Mesmo lugar privado, não faz muita diferença. Então, as pessoas, se quiserem ir no shopping, precisa estar vacinado. E se os comerciantes podem bloquear o acesso de uma pessoa ali no comércio dele, né? Então, imagina que a empresa não vai poder se esquivar, sair dessa medida contra os empregados que não querem tomar vacina. Vai ser cada vez mais comum. Acontece também por hora não existe. A pessoa também só toma uma dose da vacina, esquece a segunda, esquece a dose de reforço, e o que aumenta também o maior contágio dentro do ambiente de trabalho. Por isso que é bom que a Jenny falou sobre fiscalizar, sobre aplicar advertência, porque muitos deixam de tomar as outras, a segunda, de reforço. Eu quero voltar só um pouquinho no que a Stephanie falou, que foi muito bem lembrado do 482, que é realmente o que as empresas justificam na hora de fazer a defesa na contestação, quando ingressam com o processo. Ele já vai citar o 482 e essas prerrogativas mesmo do 482, que é o ato de disciplina, colocar em perigo a saúde pública. Mas pelo que eu estou pesquisando e entendendo na hora de fazer a defesa do empregador. Tem que ver os dois lados. Eles vão trazer o 482 e a defesa, eu entendo que vai cair ali na parte que as meninas falaram, a Soraya e a Jenny, que primeiro, para poder ser insubordinação, ele tem que ter descumprido uma lei. A insubordinação está prevista em lei, no 482, e o fato dele não aceitar, depois de ter feito uma reunião, medidas de caráter, né, de conscientização, isso geraria a insubordinação do funcionário, não só apenas o ato dele não querer se vacinar, porque ainda não tem lei obrigando, e tudo que não tem lei não é obrigatório. Então, acho que o ato de insubordinação nasce desse momento, quando a empresa já ofereceu todos os meios, que é a obrigação do funcionário, do empregado, cumprir os meios de saúde e segurança do trabalho. E por isso que tem as orientações, porque hoje não tem nada definido, são orientações. O Ministério do Trabalho está orientando que as empresas incluam no PCNSO os exames, né? As meninas devem ter visto, e também está orientando que, em caso do funcionário não querer se vacinar, eles irem para o teletrabalho, e se não for possível, aí pensar na dispensa. Então, eles estão tentando umas medidas, né, ainda mais por causa desse debate polêmico, que a pessoa não é obrigada a tomar a vacina, mas para não chegar nesse ponto, né, de ter que de gerar uma ação trabalhista por causa disso, que não é ainda nem definido as coisas. Então, eu entendo, e pelas pesquisas que eu fiz, que realmente precisa ter o ato, né, do funcionário se negando a participar dessas reuniões, desses debates, para depois tomar uma medida mais drástica, porque depois ele pode reverter essa decisão, mesmo que seja possível uma condenação para o funcionário, né, para o empregado, ele pode reverter isso nas demais discussões no futuro, porque ainda é um direito individual, além de, apesar de ser um risco
social. Então, são muitas coisas que não estão tão claras. Mas acho que para o direito do trabalho é importante a gente resguardar se resguardar, né? Cuidado nunca é demais, tanto para o empregado, tomar as devidas precauções, né? Guardar todos os documentos, e, se necessário, ir para uma medida mais drástica. Sim, deixa só eu fazer um parênteses aqui, que realmente eu falei que a dispensa não vai ser justificada no 482, a linha H, né, que é insubordinação e disciplina, mas a gente vai estar sempre amparado no 158, parágrafo único, que aí é aquela recusa do empregado a cumprir com as normas de segurança da empresa. Então, realmente não dá para alegar só a insubordinação e disciplina, tem que ser feito todo o amparo, o treinamento, a empresa demonstrar como que é a campanha realmente de vacinação, conscientização, e aí sim, se o funcionário continua se recusando, aí ele está descumprindo com a norma de segurança e higiene ocupacional, e aí sim poderia caber a justa causa. Inclusive, né, a gente consegue puxar essa questão para o empregado também, que o empregado que não tem o suporte, não tem máscara, não tem EPI, às vezes aqueles funcionários que estão com trabalho diário com o público, se ele não tiver aqueles painéis, né, geralmente de vidro, ou então alguma coisa, um acrílico transparente ali para bloquear realmente a pessoa do terceiro que está vindo, o consumidor ou alguém que vai entrar ali no estabelecimento, o empregado também pode se recusar a trabalhar, porque aí ele está se submetendo a uma situação que está colocando a vida dele em risco. Então, cabe dos dois lados. A empresa tem que oferecer o amparo para o funcionário, para que ele trabalhe dentro de todas as regras, né? E o funcionário tem que fazer o máximo possível para respeitar todas essas obrigações que foram impostas. Então, aí vamos acrescentar a polêmica médica, porque isso também vai vir para o processo. Porque entre os profissionais da saúde também não há assim, um consenso unânime, né? A vacina, ela é uma questão em saúde pública porque ela diminui a circulação do vírus, e aí a longo prazo, eu não sei quais são as medidas que fazem isso na área médica, em algum momento esse vírus para de circular e é extinta a circulação, né? E quando a vacina diminui, essa circulação volta a acontecer, como aconteceu no caso do sarampo. Mas a vacina não impede o contágio. Então, o empregado, ele vai poder alegar que mesmo vacinado, ele pode continuar contagiando, ele pode continuar contaminando. E que a vacina, ela traz uma proteção, principalmente para a pessoa que se vacinou. A principal proteção da vacina é para quem tomou a vacina. Aí, desenvolvendo, né, esse argumento na defesa do empregado teimoso, ele não gosta da vacina, ele, sei lá, por algum motivo, ele tem a fé e a certeza de que a vacina não vai ajudá-lo, ele quer mesmo desenvolver a sua própria imunidade e a todo custo, e ele não vai tomar a vacina, mas ele vai tomar todas as outras medidas de segurança. Ele vai usar máscara, ele vai usar álcool em gel, ele vai usar aquela viseira de acrílico, então ele vai reduzir o risco de contágio para as outras pessoas, e quem vai estar num risco maior é ele próprio. E ele próprio se disponibiliza a assinar qualquer termo de responsabilidade, dizendo que ele foi informado, que ele participou de campanhas de conscientização, que ele foi avisado pela empresa, que ele fez, que aconteceu, e que mesmo assim ele opta por não tomar vacina porque a religião dele não permite, porque ele é vegano e a vacina é feita de ovo, sei lá, tem um componente animal, e ele não pode tomar vacina pelos seus próprios princípios. E aí esse funcionário, como que o empregador vai lidar com esse funcionário, acrescentando ainda mais um diferencial? Esse funcionário tão teimoso e tão cheio de argumentos, ele é muito importante para a empresa. E o ideal seria não dispensá-lo, porque ele faz uma diferença muito grande na operação da empresa. E é uma empresa desse tamaniquinho. Então, se dispensar esse, vai ser
um terço dos trabalhadores. É uma empresa de 3 funcionários. Esse é uma peça-chave. Aí ele não vai ser dispensado. Como vão ficar os outros 2? E quantas coisas esses outros 2 vão poder dizer da empresa por conta dessa atitude desse funcionário? Porque ele se recusa a participar de uma medida e ele trouxe outras providências para diminuir esse risco. Aí qualquer funcionário pode trazer as providências que preferir, que achar melhor, ou a empresa vai ter que dispensar esse e ficar no prejuízo, ou a empresa vai poder dispensar esse por justa causa para diminuir o prejuízo de perder uma pessoa que era super importante para a empresa. Como que a gente consegue diminuir os riscos nesse caso? O que eu estava pensando, no que eu falei antes, né, que se for um caso que é possível ir para o teletrabalho, é a orientação que o NPT já tem feito, é colocar esse funcionário em teletrabalho e, se não for possível, ainda assim, pensar na dispensa por justa causa ou sem justa causa, como está ocorrendo. Mas se é um funcionário que precisa estar lá presencial, que não tem como fazer o teletrabalho, é uma questão para se pensar, e convido todas também para a gente discutir. E a empresa cair na besteira ou na sorte de manter esse funcionário trabalhando nessas condições, dele estar lá, assinadinho o termo, consciente de tudo, empacotado, cheio de álcool em gel, e ele venha pegar a Covid, e ele venha falecer por conta da Covid. A empresa é responsável? É negligente? Eu entendo que a empresa tem que... Sim, é isso mesmo que eu ia falar. A empresa realmente puxou a responsabilidade para si, porque ela autorizou esse funcionário a trabalhar com todas as medidas de proteção que ele trouxe para a empresa, e ela não tomou nenhuma responsabilidade. É a obrigação da empresa cuidar da saúde, da funcionalidade, de tudo mais que é inerente à vida do funcionário dentro da empresa. Então, eu acredito que ele realmente é responsável, ele assumiu o risco de ter essa situação, né, e uma ação trabalhista ou outra coisa, arcar os danos com a família e tal, porque ele realmente assumiu esse risco. Na verdade, eu entendo o contrário. Eu entendo que a empresa, pelo contexto aqui, né? Não vamos falar generalizando. Nessa hipótese, mas claro. nesta hipótese, a empresa forneceu todos os equipamentos de proteção, a empresa fez a instrução para que esse funcionário fosse vacinado, a empresa prestou, então, né, essa informação, deu conhecimento, deu base para que ele pudesse ser vacinado e tomou todas as medidas paliativas, ou seja, ela fez a prevenção, ela fez o preventivo. Agora, a partir desse momento, a escolha dele tomar vacina ou não é do próprio funcionário, e aí a responsabilidade por esse ato também é dele. Até porque dificilmente a gente vai conseguir colocar exatamente de onde veio essa doença. Pode ser que esse funcionário tenha, sim, adquirido, né, pego Covid durante o trabalho, mas ele também pode ter ido ao mercado, ele também pode ter ido numa reunião familiar com poucas pessoas, mas justamente nesse lugar ele ter pego Covid, ser contaminado. Então, eu acho que a empresa ela tem que se resguardar, ela tem que fazer todos esses requisitos, assim, né? Tem que garantir que todo mundo vai ter equipamento de segurança, tem que diminuir o máximo o risco. Então, se essa pessoa pode ficar em casa, ela vai ficar em casa. Essa pessoa, ela pode ficar isolada dentro da empresa, se pode eliminar o atendimento do público. Tudo que a empresa puder eliminar de risco, ela tem que fazer, mas a partir do momento que ela fez tudo isso e o funcionário chegou a falecer, eu acredito que não cabe a responsabilização. Diferente, né, da empresa que não fez nada, deixou todos os funcionários por sua conta em risco, e aí alguém veio a ter Covid e falecer. Aí eu vejo como uma questão diferente. Mas sempre caso a caso. Nesse caso específico, eu entendo como culpa do empregado, mas no dia a dia tem que ser sempre analisado. Então, vamos complicar a situação do empregador.
Vamos supor que o colega de trabalho que se vacinou tem um filho menor de 5 anos, que não se vacinou. Aí, o colega de trabalho contraiu Covid, enquanto estava nesse período de trabalho. Por poucos minutos, esses dois colegas de trabalho, esse que não tomou vacina e que está empacotado, e esse que tomou vacina e que também está empacotado, por poucos minutos, esses funcionários se desempacotam para tomar água, para passar pela porta do refeitório. Assim, são pouquíssimos minutos mesmo que eles tiram as proteções para beber, para comer. E nessa fração de segundos, ele foi contaminado. Esse outro funcionário que tomou vacina, que fez tudo direitinho. E ele foi contaminado, e o filho dele, que não tomou vacina, também foi contaminado e veio a falecer. A empresa é responsável pela morte desse bebê, que não pôde tomar vacina porque não tem, porque a empresa permitiu que o pai dele trabalhasse no ambiente onde há não vacinados. A empresa não tomou todas as providências realmente necessárias para proteger todos os seus funcionários. Exato. Soraya? Aí eu ia falar justamente nessa hipótese. Então, voltando um pouquinho, a gente falou na hipótese que o funcionário não toma vacina e ele se contamina. Então, ele está assumindo um risco. Eu também não vejo que a empresa tenha responsabilidade, desde que ela tenha tomado todas as medidas de segurança do trabalho, a responsabilidade realmente vai ser do empregado. Mas esse empregado, ele está colocando em risco, aí justamente nessa hipótese, dele se contaminar o colega de trabalho, que pode levar para casa e levar para o filho que não se vacinou, ou até mesmo o idoso que se vacinou e pode vir a pegar a Covid e falecer. E aí a gente recai o que eu acredito que eu falei no início, que é o direito do trabalho, ele não é individual, ele é coletivo. Então, se o funcionário não quer tomar a vacina, ele está no direito dele. Mas, assim, ele tem a obrigação de ficar de máscara e tudo mais, porque ele pode ser responsabilizado caso ele transmita esse vírus. Aí recai, assim, uma briga individual, não, nem dentro da empresa, porque o colega de trabalho, se ele tiver alguém da família, né, com o vírus e souber que foi o colega de trabalho, né, eu acho que a empresa fica até de lado e se torna uma briga jurídica individual. Eu vou processar o meu colega de trabalho, eu posso vir a processar o meu colega de trabalho, porque eu sei que foi dele que eu levei para casa, né, o meu colega de trabalho, por princípios, que, sabe só, ele não quis se vacinar, mas ele assumiu o risco de levar o vírus adiante. Né? A gente está falando de teletrabalho, ok, mas se a gente pensar em setores de produção de linha, né, que o contágio pode ser, não tem como ele ficar aí na casa. Então, recai, sim, o trabalho da empresa, toda essa conscientização. E eu, né, faria até um parênteses, quando aconteceu aí há 20 anos atrás, H1N1, um surto, não foi uma pandemia, foi um surto. Quando saiu a vacina, por muitos anos as empresas adquiriam a vacina e aplicavam nos funcionários, e não iam perguntando, você quer, você não quer, tal, a semana que vem, no primeiro horário, o enfermeiro estará aqui aplicando. Então, as pessoas já faziam fila e iam aplicando. Né? Lógico, perguntava, né, a respeito. Não perguntava, você quer se vacinar ou você não quer se vacinar. Por quê? Para diminuir o surto de contaminação. Lógico que nós estamos falando de uma pandemia e que não há condições da empresa fornecer para os funcionários, né, essa vacina. Então, acho que daí vai o trabalho de conscientização dessas pessoas se vacinarem, sim. Porque se ela levar o vírus e alguém da família se contaminar, eu acho que, né, a empresa vai sofrer ação trabalhista, sim, e essa pessoa também vai sofrer ação. Porque ela está assumindo esse risco.
Certo. Eu também entendo que a empresa, porque ela tem o dever de fiscalização. A gente usa o exemplo disso dos EPIs. Por mais que a empresa diga, eu forneci o EPI, ele que não quis usar, isso não é válido, porque é obrigação do empregador oferecer e fiscalizar. Para mim, eu entendo como essa mesma linha de raciocínio. Por mais que ele tenha feito conscientização, programas de incentivo à vacina, mas quando ele permitiu que um funcionário não se vacinasse por princípios próprios, ele abriu uma margem e também essa responsabilidade, porque ele teria que estar fiscalizando 24 horas esse funcionário, se ele realmente está com a máscara, se realmente ele está usando a luva, se realmente... Aí eu entendo que isso... Como não é possível essa fiscalização em tempo integral, eu acho que é muito perigoso você falar que a empresa não tem responsabilidade, que é só a responsabilidade do empregado. É que a responsabilidade da empresa, ela vem antes, né? Não que ela não tenha responsabilidade sobre o fato, é que ela tem que ter um controle anterior, ela tem que fazer tudo antes. Claro que a empresa não pode simplesmente lavar as mãos, cada um faz o que quiser e pronto, porque ela tem que cuidar do ambiente como um todo. Há de se pensar nesse caso, nesse segundo caso que a Josileia comentou, se o funcionário estiver sintomático, se ele não sentiu nenhum sintoma e mesmo assim foi trabalhar, como que pode culpá-lo de ter transmitido o vírus se ele não demonstrou nenhum sintoma, se ele estava aparentemente normal? O familiar de quem perdeu o filho, de culpá-lo de ter transmitido se ele não estava sintomático, porque geralmente quando um funcionário está com sintomas, o recomendável é fazer o teste, se isolar por um período. Aí que a gente tem que entrar também nessa discussão de como vai poder culpá-lo de ter transmitido a doença só porque ele era o único que não tomou, mas se ele não estava sentindo nada, ele foi trabalhar normalmente, né? Acho que daí entra as duas exceções, que é o caso fortuito e a força maior, que é assim, se todas as pessoas tomaram todas as providências e se vacinaram e tomaram as providências paliativas também, a máscara, o álcool, a proteção, se todo mundo tomou essas providências e ainda assim houve um caso assintomático que acabou transmitindo e chegando em alguém que estava mais frágil, com a sua imunidade mais fragilizada e veio a falecer, assim, a empresa e todos os funcionários tomaram todas as atitudes possíveis e conhecidas. Por força maior, houve a contaminação, porque é uma pandemia, não é controlável. Agora, quando existe uma atitude que pode ter facilitado esse contágio, aí não é justo, mas o judiciário vai penalizar essa única atitude. Porque pode ser também que o vírus não tenha vindo justamente daquele que não está vacinado. Pode ser que o vírus tenha vindo de um outro colega que está vacinado e que foi assintomático. A gente não sabe, não tem como rastrear exatamente de onde que veio o vírus que contaminou aquele específico. Mas todos os outros tomaram todas as medidas possíveis e conhecidas. E esse foi o único que se recusou a participar desse pacto coletivo pela saúde pública, que é a vacinação. Então, infelizmente, mesmo sem provas, né, conclusivas, é essa pessoa que vai ser penalizada e é por essa pessoa que a empresa pode vir a ser penalizada. Eu digo que é essa pessoa que vai ser penalizada porque os outros colegas vão dizer, você é o culpado, isso e aquilo. E a empresa pode vir a ser penalizada porque ainda está em discussão na justiça, ainda ninguém nem sabe para onde é que vão essas decisões, se penaliza, se não penaliza, o que faz com tudo isso. Infelizmente, hoje ainda é assim. A gente não tem ainda a capacidade técnica de fazer essa detecção de vírus imediato. Seria bom se a gente tivesse igual um detector de metais, assim, um detector de vírus. Que é só passar pela porta, apitou, corre para casa. Aí seria bom, mas não tem. Então, a única medida possível, e
para garantir um mínimo de segurança que dá, é realmente fazer questão de incentivar a vacinação, de tomar todas as providências que o Ministério da Saúde, a contragosto, tem dado, né? E vacinas que a gente tradicionalmente usa. E para a empresa, acho que a única segurança é realmente fazer a dispensa. Tomar todas as providências que a Jenny e a Soraya comentaram, tanto de orientação, de campanhas, né, de incentivar mesmo a vacinação, mas se não é possível, assim, se é um funcionário muito resistente, mesmo que seja muito importante para a empresa, o ideal é fazer a dispensa para evitar maiores danos futuramente. E talvez, quem sabe, essa dispensa sirva de incentivo para que esse funcionário se vacine. Porque, juridicamente, é a situação mais segura. Né? Geneticamente, eu não faço a menor ideia do que é mais seguro ou que não é mais seguro. Então, a gente fica com as informações que são aceitas. Né? Acho que o que a gente poderia orientar os empregadores, principalmente os menores, que vão sentir mais esses impactos financeiros, é de tomar essas providências, de fazer as campanhas, de fazer a orientação, de documentar que os funcionários foram orientados nesse sentido, que eles receberam, não descontou o dia de serviço, por exemplo, que foi tomar vacina, que pediu o comprovante, documentar todas essas ações, porque se caso vir a acontecer a dispensa, não ser também penalizado, não ser levantada a hipótese de uma dispensa discriminatória. Não é discriminatória, é uma dispensa preventiva, tá? Para evitar mesmo que haja um incentivo à contaminação de Covid e não participe, né, dessa possibilidade de prevenção. E, por hora, acho que é o melhor que temos. Não sei se tem alguma solução melhor. Eu também acredito que seja a melhor solução, essa orientação para os empregadores, né, principalmente para os pequenos mesmo, igual você falou, para todos. Mas quem acaba sofrendo mais são os pequenos, porque, às vezes, por falta de orientação, eles acabam tomando uma medida drástica, achando que está fazendo bem para a nação. Não tomou a vacina, dispensa por justa causa. E não tomou as devidas proteções, essa orientação mesmo. Então, acho muito importante passar mais para os pequenos, porque, às vezes, a dificuldade para chegar essa informação e a orientação para eles, do que para os maiores que já estão se resguardando, né, com uma equipe de RH bem mais antenada, né, os acontecimentos, porque não se pode falar que ainda tem determinação jurídica, né, mas o mundo em volta, o que está acontecendo, como estão sendo as decisões, porque eu estava vendo até que no TRT2, São Paulo, manteve a decisão da dispensa por justa causa, porque o empregador conseguiu comprovar que tomou todas as medidas e infelizmente, essas decisões vão ser tomadas mesmo, né? Mas é o que, por enquanto, é o que temos para proteger o empregado e o empregador dessas medidas mais drásticas. A orientação, acho que é a melhor coisa nesse momento. Eu acho que cada vez abrem mais precedentes realmente para a possibilidade de dispensar o funcionário por justa causa, né? Claro que tomado todos os cuidados, todas as precauções, mas eles têm sim aberto essa possibilidade para pressionar o empregado e também para garantir que o meio ambiente de trabalho esteja seguro, que aí a coletividade é que está sendo diretamente atacada. Agora eu acho que os microfones estão começando a falhar e eu acho que é hora da gente encerrar a nossa gravação. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas só agradecer, então, muito obrigada, né, para todos, acho que foi um debate bem legal.
E é interessante ver como a gente funciona dessa forma, cada um no lugar, cada um no canto, metade junto, metade separado, e sempre dá certo no final. Assim, acho que o mais interessante é a gente querer fazer dar certo, que dá. E isso, nessa pandemia, principalmente, é preciso muito querer fazer dar certo. Sim. É isso, então. Obrigada, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.